Ela diz: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada quando? Antes que termine a graça. Então ela diz: porque esta será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então o que estou dizendo é que a imagem da besta inicia o fim do tempo da graça. Então a porta da graça começa a se fechar quando? Começa a se fechar na imagem da besta. É quando começa a fechar. Então você não se prepara para a prova no dia da prova, você se prepara antes da prova. Agora eu quero mostrar a vocês que estamos cercados. Nós estamos cercados. Venham comigo para Apocalipse capítulo 13. Deixem-me mostrar-lhes uma foto. Olhem bem para esta foto. Quem vocês veem naquela foto? Esta mulher é Kamala Harris. Quem é Kamala Harris? Ela hoje é a vice-presidente dos Estados Unidos da América. Quem é ela? Ela agora está concorrendo à presidência. Ela está concorrendo à presidência. Agora as eleições estão entre Kamala Harris, democrata, e Donald Trump. Amigos, nós estamos cercados. Deixe-me dizer a vocês que estamos cercados. Hoje nós vamos mais fundo para mostrar a vocês que não importa quem ganhe, não importa se Trump vença, a lei dominical vem. Se for Kamala Harris, a imagem da besta será formada. Não importa para que lado vamos, está vindo. Está vindo. Amigos, nós não temos mais muito tempo. Qual é a coisa que inicia o fechamento da porta da graça? A imagem da besta, onde temos um gráfico apontando todos os caminhos marcados em nossa jornada para o céu e não precisamos adivinhar nada. Agora, o que eu quero que vejamos, biblicamente, os eventos em conexão com o quê? Com o fim do tempo da graça. Então me ajudem. Quando começa a terminar o fim do tempo da graça? Na imagem da besta. O que eu quero ver é o que leva à formação ou à união da igreja e Estado, o que leva à formação da imagem da besta, que dá origem à marca da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 13, e diz: e ele faz grandes maravilhas, e faz até fogo descer do céu na terra à vista dos homens. Pausa. Pergunta: por que o fogo desce? É para que eles digam ao mundo o quê? Para fazer uma imagem. Então qual é o propósito do fogo? Para levá-los a fazer o quê? Fazer uma imagem da besta. Então o que leva à imagem da besta? Fogo. Vamos ver quem é piedoso e inteligente e estudioso. Então haverá uma falsificação. Uma falsificação do quê? Uma falsificação do espírito da chuva serôdia. Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Como o Espírito desceu? Em que elemento o Espírito desceu sobre eles? Como línguas de fogo. Então o Espírito Santo é sinônimo de quê? De fogo. Mas agora deixe eu perguntar uma coisa a vocês. Este fogo é o Espírito Santo ou é para engano? Engano. Então, como você chama um falso Espírito Santo, uma falsificação da chuva serôdia, um falso reavivamento? No livro O Grande Conflito, página 464, ela diz que antes do derramamento do Espírito Santo, antes de um reavivamento genuíno entre o povo de Deus, antes do alto clamor, ela diz que Satanás, no livro O Grande Conflito, página 464, que realmente haverá um reavivamento falso pouco antes do genuíno chegar. Então deve haver um reavivamento falsificado, um Espírito Santo falsificado. Vocês estão seguindo? E isto dará à luz ao quê? A imagem da besta. A imagem da besta. Nós temos videoclipes onde eles falam sobre o assassinato de Trump, não falando sobre o que aconteceu com ele, antes mesmo de acontecer. Um videoclipe falando sobre colocar uma bala nele. E novas informações acabaram de ser divulgadas recentemente que vai haver outra tentativa de assassinato contra sua vida. Na verdade, literalmente é tudo antes de 11 de novembro. Acho que as eleições será por aí. Eles disseram que haverá outro atentado contra a sua vida. Então, o que eu estou dizendo é que antes de chegarmos à lei dominical nacional, a imagem da besta, o que devemos ver?
um falso reavivamento que dará origem à imagem da besta. Devemos ver também a homossexualidade. Agora, você pode dizer, mas a homossexualidade é o oposto da imagem. Exatamente. Quanto mais a homossexualidade é colocada na frente, mais cristãos vão guerrear contra isso, até que tentem controlar o Estado para fazer cumprir seus decretos. Então, a homossexualidade estará causando o pêndulo, porque a homossexualidade é o oposto do cristianismo, até que faça o pêndulo balançar para o extremo oposto, onde a igreja diz que basta, agora estamos forçando nossas crenças sobre todos. E então, conforme nos aproximamos dela, devemos ver a tríplice união, conforme nos aproximamos da imagem da besta. Essa tríplice união que dará luz a esta imagem. As 3 uniões de Babilônia, o protestantismo apóstata, a Igreja Católica Romana e os reis do mundo. Devemos ver uma união. Mas quem foi o cabeça desta união? Jezabel. Então devemos ver uma Jezabel, pois estamos nos aproximando da imagem da besta. Devemos ver uma Jezabel. Devemos ver uma Jezabel. Então, o que devemos ver primeiro? Uma falsificação, um falso reavivamento. Quem é este homem? Trump. Senhoras e senhores, com sua ajuda e a graça de Deus, o grande reavivamento da América começará em 5 de novembro de 2024. Vamos ser capazes de fazê-lo, porque vocês são as pessoas que queremos ouvir, dos pastores, ministros e rabinos. As pessoas nesta sala são as pessoas que queremos ouvir. Elas precisam ter uma voz política. Se você pensar sobre isso, você tem homens, você tem mulheres e você tem religião. Se você olhar para isso, você tem mais do que os homens, você tem mais do que as mulheres, você tem tanto poder, mas você realmente não tinha permissão para usar esse poder, e agora vocês têm permissão para usar. E eu entendo que vocês vão usar esse poder em um nível que nunca usaram antes. Pausa aí. O que Trump disse que virá se ele for eleito? Reavivamento. E então ele diz aos cristãos que eles vão ter o quê? Poder como nunca antes. Reavivamento, na verdade, reavivamento, e depois do reavivamento falso vem o fogo. Então o versículo 15 diz que ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, exatamente a mesma linguagem bíblica. Uma coisa que esqueci sobre o fogo, uma coisa que eu esqueci é Jó. Com o fogo e Jó, deixe-me perguntar, quando o fogo desceu, veio e destruiu todas as suas coisas, quando todas aquelas calamidades estavam acontecendo, o que os servos de Jó disseram? Eles disseram que foi Deus quem enviou o fogo, que Deus enviou o vento, que foi um ato de Deus. O que eles chamam hoje de atos de Deus? Mudanças climáticas. Então, outra coisa que dará origem à lei dominical, podemos colocar o número 4, é as mudanças climáticas. Porque os ventos que incendiaram, o que eles disseram é que esses são atos de Deus, e hoje eles chamam isso de mudanças climáticas. Então, o que vamos ver se Trump vencer é um falso reavivamento, falando sobre um falso reavivamento. Eu quero que vocês vejam quem é Kamala Harris, ou pelo menos o que ela diz, se ela pertence a uma denominação. E diz, Harris, raízes batistas interreligiosas para ingressos democratas. Que denominação? Batista. Agora vejam isso. Alguns batistas do Sul, pastores, estão ligando para Kamala Harris, Jezabel. O que eles querem dizer? Este foi outro dia, vejam de novo, e diz, pastores batistas comparam Kamala Harris com a rainha da Bíblia. Quem? Jezabel. Eu me pergunto se nós veremos uma Jezabel, onde ela afirma que é batista, mas ela também está concorrendo à presidência. O que é isso? União entre igreja e Estado. Agora eu quero que vocês vejam o que mais vai levar a lei dominical. Para que possamos ver uma Jezabel e uma união entre igreja e Estado, por assim dizer. Não terminamos. Homossexualidade. Esta foto foi a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Nós cobrimos isso na última atualização profética. Esta foi a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Tudo o que vocês veem aí, deixe-me dizer algo. Em alguns lugares do mundo, muitas vezes, você pode olhar para um indivíduo, você pode literalmente pensar que é uma mulher, mas é um homem.
Vejam que nenhum daqueles que ali estavam são mulheres. Todos eles se vestem como mulher, mas todos são homens. Todos são homens. Cada uma destas fotos foi a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Homens vestidos de mulher. É isso. Agora vejam com atenção o que eles estavam realmente tentando retratar. O que eles estavam tentando retratar? A ceia do Senhor. Mas na ceia do Senhor havia apenas homens lá. Mas para eles, homossexuais. Isto é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Eu me pergunto se alguém diz, como isso será? Como a homossexualidade? Como isso levará à lei dominical? Eu quero que vocês vejam isso. Vocês sabem quem é Elon Musk? Elon Musk não é cristão. Ele afirma ser ateu. Mas escutem isso. Como até os ateus estão falando, escutem isso. Elon Musk pede que os cristãos se levantem contra o show olímpico. Em que dia foi isto? 28 de julho de 2024. Então, mesmo os ateus estão dizendo que isso é blasfêmia. Isso não deveria ser feito, nem mesmo os ateus foram persuadidos. Veja Satanás jogando em ambos os lados para conseguir até mesmo os ateus. Agora, para professar o cristianismo, ele fará isso e será um falso cristianismo. Até mesmo os muçulmanos dizem, isso foi 30 de julho de 2024, e diz que os líderes muçulmanos condenam esta vergonhosa cena olímpica. Isso nos ofendeu tanto quanto eles. Até os muçulmanos estão dizendo que isso é uma ofensa para nós. O cristianismo não deve ser ridicularizado. Olimpíadas, isso está falando de como os muçulmanos veem. E diz, cerimônia de abertura olímpica. O cristão deveria exercer seu direito de indignação. Então os muçulmanos dizem que vocês precisam se levantar e lutar pelo cristianismo. Novamente, diz aqui, Egon, da Turquia, diz ao presidente da Turquia para chamar o Papa sobre a imoralidade cometida contra o mundo cristão nas Olimpíadas de Paris. Vocês estão vendo o que está acontecendo com os muçulmanos? Os muçulmanos, os ateus, como eles estão vendo, todos eles se levantando, muçulmanos, até os ateus, não importa quem eles sejam, não importa no que eles acreditem, todos eles dizem que isso é uma ofensa ao cristianismo e que isso nunca deveria acontecer. Vocês estão vendo como Satanás está jogando com isso? Amigos, deixe-me dizer-lhes que isso foi estratégico. O que as Olimpíadas fizeram foi estratégico, para realmente obter simpatia do cristianismo e mover o mundo em direção ao cristianismo. Vocês sabem quem é este homem? Richard Dawkins. Este é o ateu mais famoso do mundo hoje. É, na verdade, o líder ateu chamado cientista nesta teoria da evolução. Isso é o que eles o chamam de o maior ateu. E é o que ele realmente ensina, essa ideia. Agora eu quero que vocês vejam o que ele tem a dizer. O que ele tem a dizer não tanto das Olimpíadas, mas sobre o cristianismo. Horrorizado ao saber que o Ramadã está sendo promovido, em vez disso acho que somos um país culturalmente cristão. Eu me considero um cristão cultural. Não sou um crente, mas há uma distinção entre ser um cristão crente e um cristão cultural. E então você sabe que eu adoro hinos e canções de Natal, e eu meio que me sinto em casa no meio cristão. Sinto que somos um país cristão nesse sentido. É verdade que estatisticamente o número de pessoas que realmente acreditam no cristianismo está caindo, e eu estou feliz com isso, mas não ficaria feliz se, por exemplo, perdêssemos todas as nossas catedrais e nossas lindas igrejas paroquiais. Então eu me considero um cristão cultural. Acho que faria diferença se certamente substituíssemos por qualquer religião alternativa. Amigos, vocês ouviram o que Richard Dawkins está falando? Este homem, eu estou lhes dizendo, entre os ateus ele é bem conhecido, entre o mundo ele é bem conhecido, porque ele é um daqueles que luta contra todas as religiões, mas do que ele se autodenomina? Um cristão cultural. Interessante. Interessante. Ele disse que não quer que as igrejas fechem, ele não quer que as catedrais fechem. Até mesmo o ateu tem simpatia pelo cristianismo, mas não pelo verdadeiro cristianismo, não pelo verdadeiro cristianismo. Então, o que a homossexualidade está causando é que os cristãos devem se levantar, e até mesmo os muçulmanos, não importa quem seja, fazendo com que eles se levantem, dizendo que os cristãos devem lutar contra isso. Agora, e quanto às mudanças climáticas? Quero que vocês vejam isso.
E diz aqui, comentários da vice-presidente Harris combatendo o quê? Mudanças climáticas e a construção de uma economia de energia limpa. Então, o que Harris vai lutar contra? As mudanças climáticas. E diz, registro climático de Harris atrai eleitores jovens e Trump ataca. Então ela é uma forte defensora do quê? Das mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Sim, porque aqui é onde Kamala Harris se posiciona em relação ao clima. Escutem o que diz. Ela perseguiu os poluidores como procuradora-geral na Califórnia e mais tarde apresentou posições ousadas, como incluindo o patrocínio do quê? Do novo Acordo Verde. Então, Kamala Harris está apoiando totalmente o quê? Sim, as mudanças climáticas, mas mencionou algo, o novo Acordo Verde. Então, ela é uma forte defensora do novo Acordo Verde. Novo Acordo Verde. Novamente, eu quero que vocês vejam o que ela tem a dizer sobre a questão das mudanças climáticas. Escutem o que ela tem a dizer. Ela falou sobre como a mudança climática estava causando ansiedade em muitos jovens para reconsiderarem se realmente teriam filhos ou não. Aqui está o vídeo que ressurgiu. Ouvi jovens líderes falarem comigo sobre um termo que eles cunharam chamado período de ansiedade climática, certo? Que é o medo do futuro e o desconhecimento, se faz sentido para você pensar em ter filhos. Agora, Elon Musk retweetou aquele vídeo e disse que a extensão natural de sua filosofia seria um holocausto de fato para toda a humanidade. É um pensamento assustador. Então ela acredita que isso pode ser uma extinção, se não houver. Se não lidarmos com as mudanças climáticas, haverá uma extinção. Agora escutem o que diz, onde Kamala Harris se posiciona com o novo Acordo Verde e nas iniciativas climáticas. Harris indicou anteriormente que faria da crise climática uma prioridade máxima. Então qual é a prioridade principal? As mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Agora, o que é este novo Acordo Verde? Vamos ver o que é. E diz, seguir a eco-encíclica do Papa Francisco abrirá caminho para um novo Acordo Verde. O que está ligado ao novo Acordo Verde? Ou as alterações climáticas e o novo Acordo Verde, agora se chama o novo Acordo Verde. Então, este novo Acordo Verde tem que ser feito um novo acordo. Significa que podemos apresentá-lo como um novo acordo. Em outras palavras, este acordo realmente ajudará a economia, ajudará o clima e a nossa economia. O que é? E diz que também devemos celebrar o descanso, especialmente da compra e venda, voltando ao foco e guardar o sábado. O que está ligado ao novo Acordo Verde? Parar de comprar e vender no domingo. Esse é o novo Acordo Verde. Você deve parar de comprar e vender no domingo. Agora eu me pergunto se isso soa com Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Não comprar e não vender, não comprar e não vender, e descansar no sábado. Isto foi em 25 de julho de 2024. O chefe da ONU apelou por uma ação global para combater o calor extremo mortal no dia 25 de julho, o que ocorreu alguns dias atrás. O que o chefe da ONU disse? O chefe das Nações Unidas diz que temos de enfrentar as alterações climáticas. Temos de enfrentá-las. Quem o chefe da ONU vê como tendo a solução para as mudanças climáticas? E diz, chefe da ONU elogia a encíclica papal, destacando a mudança climática como questão moral crítica. Então, o que fez o chefe da ONU? Vejam quais documentos ele está considerando como solução para as mudanças climáticas. A encíclica papal Laudato Si. A ONU saúda a encíclica papal do Papa Francisco, chamando a uma ação rápida para as mudanças climáticas. Para o que a Laudato Si chama? Para o que a Laudato Si chama? O descanso dominical. Ele pede o descanso dominical, a marca da besta. Amigos, vocês conseguem ver o quão próximo estamos? Amigos, nós vimos que Trump mencionou que quando ele assumir o cargo, haverá um reavivamento. Sim, estamos vendo a homossexualidade, mas também a resistência dos cristãos, dos islamitas e até dos ateus. Sim. E então Kamala Harris foi chamada de quê?
Jezabel. E o que ela está pressionando fortemente? O que ela está defendendo fortemente? As mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Agora eu estou apenas olhando para Harris. Eu já cobri Trump antes. Então Trump nós já cobrimos muitas vezes. O projeto 2025 e assim por diante. Vejam nas atualizações proféticas. Mas agora estamos olhando para Kamala Harris. Se Kamala vier ou Trump vier, a lei dominical é iminente. Não importa quem ganhe esta eleição, está chegando. Está chegando. Noé fez uma arca, e ele foi instruído a fazer o quê? Uma arca. E o que ele deveria ter dentro da arca? Com base neste versículo 21, o que ele deveria ter dentro da arca? Então, uma arca e mais o quê? Comida, bastante comida. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vamos enfrentar uma tempestade. Não uma tempestade literal, mas uma tempestade espiritual. Vamos para uma tempestade espiritual, uma tempestade física. Vamos chegar logo em um tempo em que não poderemos comprar nem vender. Então deveríamos também ter uma arca, por assim dizer, e comida dentro da arca. O que seria a arca hoje? Viver no campo. Na terra, viver no campo. E o que devemos ter quando estivermos no campo? O que devemos cultivar? Nosso próprio alimento. Antes que a porta da graça se feche, a igreja e o Estado devem impor a adoração dominical. Quando a adoração dominical for imposta por lei, o que significa que a África do Sul vai forçar todo mundo a ir para a igreja no domingo. Quando você ver isso, então você sabe que a porta da graça está se fechando. Mas ainda não chegou, estamos quase lá. Então, quando chegarmos lá, a porta da graça estará se fechando. Então, esse é o último sinal que vamos ver. Então, viver no campo. Vocês concordam comigo? Vamos para esta citação. Muitas pessoas ficam confusas, não vão nem ler. Mas esta citação parece dizer que você deve esperar pela lei dominical e depois ir para o campo. Outra vez lidamos com esta citação. Mas não quero lidar com isso agora. O profeta diz, repetidamente o Senhor instruiu que nosso povo deve levar suas famílias da cidade para o campo. O que devemos fazer no campo? Onde eles possam obter suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Então, onde deveríamos estar? Onde deveríamos estar? No campo. E fazendo o quê? Cultivando nossa própria comida, porque está chegando um tempo em que não poderemos comprar nem vender. O que aconteceria se Noé dissesse que só iria pregar a mensagem de um dilúvio e não fosse preparar a comida? O que teria acontecido com Noé? Ele teria se afogado. Os adventistas do sétimo dia que ensinam ou acreditam que Deus vai enviar corvos à porta deles, não vou sair da cidade, Deus está enviando corvos à minha porta para me alimentar, que Deus vai mandar alimento como alimentou Elias, ele vai mandar um anjo na minha porta. Agora, isto é bíblico? Não é bíblico. E como podemos ir contra Deus? Vamos lá, saia da cidade e prepare uma arca, por assim dizer. Eu vou contra isso e Deus vai me abençoar? Eu chamo isso de presunção. Sempre que você reivindica as bênçãos de Deus e não cumpre a condição, saia das cidades. Não permaneça nas cidades. Agora Deus vai enviar corvos para alimentá-los? Deus enviará comida para nós? Deus enviará comida para nós durante o pequeno tempo de angústia? Não. Onde devemos estar no pequeno tempo de angústia? No campo. É quando fugimos para as montanhas. Deus então dará nosso pão e nossa água serão certos. Isso está no livro Primeiros Escritos, página 56. Não durante o pequeno tempo de angústia, quando a lei dominical for imposta, devemos estar no campo cultivando nossa própria comida, é o que a profetisa diz. E então ela diz, sim, em harmonia com a luz que me foi dada, estou exortando que nosso povo deve sair das grandes cidades, dos grandes centros populosos. Aqueles que permanecem neles, nas cidades, desnecessariamente o farão sob o perigo da salvação de sua alma. Sob o perigo da salvação de sua alma. Muito claro, amigos. Muito, muito claro.